Muito obrigado, senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, todos que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, venho essa manhã à tribuna para poder aqui fazer algumas ponderações sobre uma manifestação que foi feita na segunda-feira pelo deputado federal Jair Bolsonaro, quando proferia uma palestra como pré-candidato a presidente da República na Hebraica, no Clube Hebraica do Rio de Janeiro. E eu, sem muita surpresa, quando acompanho aquilo que vem do referido deputado, as suas manifestações, as suas posições, analisando com profundidade as manifestações do deputado, achei por bem vir à tribuna para poder fazer algumas considerações, até para poder também nós colocarmos um outro lado nessas questões polêmicas que o deputado Bolsonaro levanta. Confesso que fico indignado com algumas coisas, decepcionado. Com todo respeito à democracia, sempre fui um democrata, mas considero que algumas coisas ultrapassam o limite daquilo que é justo, daquilo que tem bom senso, daquilo que se recomenda. E como eu vejo, com muita preocupação, alguns jovens, inclusive, defendendo com veemência, mas com muito pouco conhecimento, o deputado Bolsonaro, eu faço questão de vir aqui fazer algumas considerações, principalmente sobre essa última fala do deputado na segunda-feira no Rio de Janeiro. É inconcebível, senhor presidente, inconcebível. O deputado, no afã de agradar, talvez, aqueles que participavam da palestra que ele proferia na Hebraica, no Rio de Janeiro, em vez de falar como pré-candidato de projetos que esse país tem tanta carência, de fortalecimento da economia, de melhoria da qualidade do povo, de distribuição de renda, de justiça social, de relação com os poderes, fortalecendo a institucionalidade no Brasil, de costura política, de pacto com a sociedade, para que nós possamos superar esse difícil momento que o país passa. O deputado Bolsonaro foi falar ali do seu ódio, principalmente aos indígenas e aos quilombolas. É lamentável, é triste você ouvir a manifestação de um pré-candidato a presidente da República, que se diz democrata, que se diz discutir uma pré-candidatura porque quer o melhor para o seu povo, porque quer o melhor para o Brasil. Nós não precisamos de pensamentos como esse que levem o Brasil a ter uma postura retrógrada, que faça com que o Brasil volte lá atrás, por exemplo, ao período em que o Brasil escravizou os negros por mais de 300 anos no nosso país. Disse o Jair Bolsonaro, entre outras pérolas, na segunda-feira, senhor presidente, disse que reservas indígenas e quilombola atrapalham a economia. Atrapalham a economia. Isso aqui, quando o sujeito fala isso, é porque ele ainda não teve a coragem de falar aquilo que verdadeiramente ele tem no coração. Quando ele chega a falar publicamente isso, ele no fundo, no coração, ele está querendo dizer o seguinte: era melhor que nós tivéssemos uma sociedade sem indígenas e sem quilombola. Essa é a verdadeira vontade, a verdadeira motivação que tem esse deputado fascista.
fascista. Permita-me uma parte. Já vou permitir. Falou também. Aliás, quando fala, presidente, atrapalha a economia, é melhor que não existia. E se existe, por que não nós implementarmos políticas que acabem, que aniquilem, que enfraqueçam esses segmentos da nossa sociedade? É isso que está claro nas palavras do deputado. Diz também o deputado Bolsonaro: onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso. Isso é fascismo de quinta categoria. Se a gente for analisar na história, nós já vimos outros Bolsonaros em outros lugares do mundo, não só no Brasil, em outros momentos da história. O perigo que é um pensamento como esse e o estrago que essas pessoas fizeram lá atrás. Por isso me preocupa, principalmente os jovens, que não conhecem a história recente do país e do mundo, quando manifestam solidariedade a uma postura como essa. Porque isso é um pensamento, isso é uma ideologia, isso é uma postura que o deputado representa. E é uma postura que não deve imperar, que não deve ser fortalecida. Se é que nós queremos construir uma sociedade mais humana, mais justa, mais digna, que respeite todos os segmentos da sociedade, a composição étnica racial do nosso país, cada um com as suas peculiaridades, com a sua cultura e com a sua história. É isso minimamente que se espera de um democrata, e não uma postura como essa. Como dizer também, por exemplo, se depender de mim, olha a postura do deputado, se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou quilombola. É de indignar as pessoas do bem. É de indignar qualquer pessoa sensata. E é mais impressionante ainda que a postura é ditatorial. Se eu chegar lá, se depender de mim, todo cidadão vai andar armado nesse país. Quer dizer, nós vamos se matar. Nós vamos se matar, um ao outro. Se você sair ali fora, o cidadão pisou no teu pé, se você tiver com uma arma, você dá nele. Permitam uma e parte. Ele vai dar em você também, nós vamos fazer isso. Esse é o pensamento. Eu já vou permitir só um minutinho, deputado Coronel Davi. Eu sei que Vossa Excelência, do mesmo partido do deputado Bolsonaro, está no afã de falar. Eu gostaria muito de ouvir Vossa Excelência, até porque, sinceramente, deputado Coronel Davi, eu duvido que em boa parte Vossa Excelência concorde com esse tipo de pensamento. Sinceramente, eu gostaria de ouvi-lo. Eu duvido que Vossa Excelência concorde, por exemplo, com essa fala aqui. Ele disse, o deputado Bolsonaro, que foi a um quilombo. E lá no quilombo ele teve a seguinte percepção: os afrodescendentes mais leves que tinham lá pesavam 7 arrobas. Ele já coloca arrobas aqui, que é para vincular similitude com gado. Como que você pesa gado? É por arroba, não é gente, é gado. 7 arrobas. O mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar eles servem mais. Olha, a política nos impõe alguns desafios e nós temos que fazer com racionalidade, com respeito e com inteligência. Quando você está andando na rua e o cachorro late para você, você não vai se ajoelhar no chão e latir para o cachorro. Você vai, obviamente, tratar as coisas, já que não foi tratada num outro momento, com respeito, com bom senso, com justiça, mas nós temos que fazer isso, deputado professor Rinaldo. Eu acho de uma falta de tudo, de dignidade em primeiro lugar. Esse país tem 52% de negros.
Coronel Davi. A história dos negros nesse país se refere aos quilombos, se refere aos quilombolas, se refere aos indígenas, que foram os primeiros a pisar o chão desse país. Aí veio o deputado, e vocês vejam as consequências da fala dele. Uma boa parte da plateia aplaudiu, mas teve gente lá de dentro da Hebraica, que é um clube judeu que todo mundo conhece no Rio de Janeiro e em São Paulo também tem a Hebraica, que foram extremamente contrários. Tem manifestações na mídia de gente que estava lá e que saiu de lá quando começou a ouvir isso, de até possíveis aliados que ele teria, que naquele momento já de imediato aboliram qualquer possibilidade de apoio a esse pensamento. A Hebraica de São Paulo, que ele faria palestra posteriormente, cancelou. A Hebraica de São Paulo, que é um pensamento dominada por um pensamento judaico conservador, cancelou, não quis mais ouvir o Bolsonaro por conta dessa manifestação dele no Rio de Janeiro. Mas, deputado Coronel Davi, a boca fala o que o coração sente. A boca fala o que o coração sente. Eu vou, independente de qualquer coisa, da defesa do meu candidato a presidente em 2018, da defesa do meu partido, da defesa de tudo que nós sempre defendemos nas disputas que nós fazemos, principalmente no plano nacional. Eu vou ser um soldado intransigente na defesa do pensamento humano que cabe e respeita todas as etnias, que respeita toda a história e a cultura de todos os povos, sem nenhum tipo de distinção, e sem esse tipo de preconceito, de intolerância manifestada na palavra, infelizmente, do seu correligionário de partido. Pois não, deputado. Obrigado, deputado Amarildo, por me conceder este aparte. Agradeço a Vossa Excelência, mas não poderia deixar de vir aqui para também fazer algumas argumentações a respeito daquilo que Vossa Excelência fala. Dizer que realmente o candidato do meu partido, que é o deputado federal Bolsonaro, que é o candidato a presidente da República, ele realmente anda incomodando a esquerda no Brasil. E Vossa Excelência dá essa demonstração de quanto que o nome do Bolsonaro vem causando esse temor, principalmente àqueles que ainda pensam em reeleger o presidente Lula para comandar os destinos do país. Dizer a Vossa Excelência que eu tive o cuidado de falar no gabinete do deputado federal Bolsonaro, até pela relação de amizade que existe, além de fazermos parte do mesmo partido, e posso assegurar a Vossa Excelência que algumas questões aqui ditas foram amplificadas. Amplificadas justamente porque tudo o que o Bolsonaro fala acaba repercutindo de uma forma um tanto quanto exagerada por uma parte da imprensa que todos nós sabemos tem uma ideologia que vai contra aquilo que o Bolsonaro fala. E dizer a Vossa Excelência que uma das coisas que ele defende, que eu defendo também, e que realmente acaba atrapalhando um pouco a economia, é a questão do direito à propriedade que é consagrada pela Constituição Federal. Vossa Excelência há de concordar comigo de que tais ações engendradas por algumas... Já vou terminar, senhor presidente. Rapidinho. É que acusam o meu candidato de destilar ódio, mas eu percebo também que, na sua defesa, deputado Amarildo, com todo o respeito que Vossa Excelência me merece, eu noto também que Vossa Excelência deixa propagar um pouco do ódio à pessoa do Bolsonaro. Então, pediria que Vossa Excelência se restringisse realmente
àquilo que seria interessante para o povo do nosso estado, o povo brasileiro, saber a respeito de uma pessoa que tem convicção de que, se colocado à frente dos destinos do país, vai colocar ordem em muitas coisas que não funcionam de forma adequada e que certamente ferem de morte o sistema democrático brasileiro. E ele não é fascista, ele é um democrata, porque ele está se submetendo às regras que existem no país, e Deus queira que, se for candidato à presidência da República, ele possa, junto com o povo brasileiro, levar um pouco de moralidade à administração federal desse país. Muito obrigado. Deputado Coronel Davi, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, sinceramente eu esperava mais de Vossa Excelência nessa parte. Esperava mais por causa do seguinte: o que me traz à tribuna, e aqui os que convivem conosco me conhecem, em nenhum momento eu venho aqui movido por ódio. Mas eu não posso deixar de vir aqui para poder discorrer sobre o que eu estou discorrendo, para falar dessa fala fascista, porque tudo é uma questão de ação e reação. A ação e reação, então eu venho aqui falar, então é ódio, porque eu venho aqui defender um pensamento contrário a essa postura. Isso aqui não é ódio, eu estou falando com toda a fraternidade. Mas não tem como você não falar de um assunto como esse, dessa fala infeliz desse deputado, se não for de uma maneira veemente. Senhor, me desculpe, eu não consigo de uma outra maneira. E uma outra coisa, deputado, eu já esperava que Vossa Excelência fosse falar que estão preocupados, porque o Bolsonaro, não tem preocupação com o Bolsonaro, até porque eu acho que é uma candidatura que não vinga, pelo bem do Brasil. Agora, eu não vou jamais deixar de defender o que eu acredito diante de uma postura tão conservadora e retrógrada como essa. Uma postura injusta, uma postura preconceituosa, uma postura intolerante como essa. Eu venho sim para a tribuna e vou aqui defender aquilo que eu acredito. Como Vossa Excelência pode vir aqui e reproduzir o que Bolsonaro falou. Venha defender, porque aí eu quero desafiar, fazer mais um desafio, deputado Coronel Davi, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência. Não é o jornal que está falando ou amplificando, porque a tendência dos jornais é de esquerda. Ora, pelo amor de Deus, num país como o nosso, conservador, com uma mídia de direita como essa. Mas você sabe por que os jornais reproduziram? Porque isso aqui está no YouTube. Pega o vídeo, vê palavra por palavra do que foi dito. Está lá, eu tive essa preocupação. Eu assisti o vídeo várias vezes porque eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo de uma pessoa que se coloca como candidata a presidente do país. Eu sou negro. A minha família é negra. Meus filhos têm sangue negro. Aqui tem vários que têm sangue negro, que são indígenas. Como que o senhor quer que eu me cale perante isso? Eu tenho dignidade. Sangue na veia, vergonha na cara. Não acho que afrodescendente não serve nem para reproduzir. Não concordo com isso. E acho que as pessoas de bem também não. O senhor quer que eu ouça isso calado? Não tem medo do Bolsonaro. Eu tenho... o que me deixa indignado é o pensamento fascista. E o que me deixa preocupado é em alguns jovens, sem conhecer a história do país, a cultura e do mundo, não só do Brasil, às vezes defender equivocadamente um pensamento tão atrasado como esse. Pois não, deputado Kempis? Deputado Amarildo, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo protesto que faz em relação a esta fala desastrada e irresponsável desse deputado Jair Bolsonaro, que é fruto de um período de crise que nós estamos vivendo. Esses falastrões, salvadores da pátria, machões, que aparecem assim como líderes para salvar, tirar o Brasil do caos, da bagunça, isso é fruto da crise que nós estamos vivendo internacional. Nós tivemos a eleição de um Bolsonaro
de cabelo pintado de loiro lá nos Estados Unidos, que é o Donald Trump, que é um Bolsonaro também, né, norte-americano, fica falando em construir muro, né, construir muro na fronteira com o México, fechar as portas para os migrantes e os refugiados. Quer dizer, e está levando um monte de cacetada lá do Congresso Nacional, que está impedindo que ele aprove medidas, né, esdrúxulas assim. E aqui no Brasil, quando o ilustre deputado Coronel Davi fala que nós da esquerda estamos com medo, eu acho que é medo mesmo de uma figura tão irresponsável e desqualificada como essa, seja eleito presidente da República. Ele está com 11%, segundo uma pesquisa aqui, né, para presidente da República, e isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Como que um homem desse pode chegar à presidência da República pensando dessa forma sobre negros, que são 50% da população brasileira? 50%. Como que ele fala que não vai mais demarcar 1 centímetro de terra indígena? Né? Desconsidera os povos originários do Brasil, desconsidera as minorias sociais. Então, deputado, é uma figura que merece o nosso repúdio. Além do que, ele já colecionou uma série de declarações contra as mulheres, ferindo a dignidade das mulheres, ferindo a dignidade de homossexuais, né, de negros, inúmeras vezes. Então, é uma pessoa que não tem a menor qualificação para pleitear a presidência da República. Eu só vou me limitar aqui para concluir a parte lendo o que eu escrevi, aliás, o que eu falei sobre essas declarações do Bolsonaro. Trata-se de um parlamentar desqualificado que procura se projetar nacionalmente por meio de declarações polêmicas. Para mim, ele usa muito também como marketing, né, essas declarações polêmicas para se projetar. Tem uma formação machista, autoritária, preconceituosa e desrespeitosa com as minorias sociais. Não possui formação intelectual, embasamento para se posicionar diante de questões ligadas aos direitos humanos e com embasamento e senso ético. Está na direção contrária de uma parte significativa da sociedade brasileira que deseja justiça social e democracia. Representa um tipo de político demagógico, oportunista, que em tempos de crise política e ideológica procura se destacar como um salvador da pátria. Eu espero que esse cidadão não tenha êxito, né, na sua intenção de se candidatar à presidência da República, e para o nosso país será mais um grande retrocesso nas inúmeras conquistas, né, sociais, principalmente desses segmentos vulnerabilizados, como negros, índios e outras, né, minorias sociais. Obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. O senhor já falou, não pode mais. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência a minha fala. A verdade é repúdio mesmo. Não tem como ter uma outra postura, pelo menos das pessoas de bom senso, com uma fala Permite uma tão parte desastrosa como essa. deputado. Não tem como. Não tem como. Se fosse do meu partido, graças a Deus, eu sempre tive num único partido, e o meu partido não teria ninguém com uma fala como essa, com certeza absoluta. Eu não estaria no mesmo partido. Mas se eu tivesse, deputado Coronel Davi, pega um vídeo, assista, para não dizer que foi o jornalista que escreveu, assista, vê o que sai da boca, que é exatamente o que está aqui nos jornais, e aí Vossa Excelência pode efetivamente dizer se isso é um jogo político ou se efetivamente é o candidato dizendo o que ele pensa. Tem que assumir. Foi lá na Hebraica, não foi em qualquer lugar, foi na Hebraica. O senhor sabe o que é a Hebraica? Foi lá, falar com o PIB do Rio de Janeiro e dizer dos seus pensamentos. Não teve o apoio que ele achava que poderia ter lá. Pois não, eu vou conceder novamente, deputado. Obrigado, deputado Amarildo, por me conceder uma nova parte, mas apenas vim aqui para rebater só uma argumentação do meu nobre amigo, deputado Pedro Kemp.
ao dizer que o deputado Bolsonaro é resultado da crise que a gente vive no Brasil. Realmente, ele é resultado da crise. O seu nome cresce, encanta pessoas, porque o partido de Vossa Excelência deu início à grande derrocada da economia brasileira. Com vários crimes já tornados públicos pela Operação Lava Jato, inclusive incluindo o ex-presidente da República. Ele realmente é fruto desse momento de crise que nós estamos vivendo, porque ele vai implantar com certeza a moralidade que todos os brasileiros merecem. E é assim que a gente vai fazer com que o país tome um rumo ao desenvolvimento. Eu tenho o maior respeito, deputado Amarildo, e não poderia ser diferente, por todas as questões que o senhor falou aí, mas eu não poderia deixar de vir aqui e rebater que muitas coisas que falam do deputado Bolsonaro, um tanto quanto inventado por algumas pessoas que querem realmente desgastar a pessoa dele. E ele, com certeza, conservador do jeito que é, vindo a ser o presidente da República, ele vai poder combater muitas mazelas que, infelizmente, fazem parte hoje da história desse país. Muito obrigado. Infelizmente, vou ter que sair, não vou mais poder acompanhar o pronunciamento de Vossa Excelência, mas agradeço imensamente a oportunidade que me deu de falar a respeito desse assunto. Deputado Coronel Davi, o debate Vossa Excelência disporá de 3 minutos da para encerrar o seu democracia, mas não vou entrar aqui, Vossa Excelência, falar do PT, a derrocada da economia. Vamos pegar os números da economia em 2002, quando o Lula assumiu no primeiro mandato desse país, os números da economia, os números do crescimento econômico e social do Brasil, vamos comparar no final. Eu não vou entrar. Aliás, não é essa a questão. Vamos discutir o PT, o Lula aqui quantas vezes quiser, mas hoje eu estou discutindo a fala conservadora, preconceituosa do deputado Bolsonaro. E aí eu não sei se o meu conceito de moralidade é totalmente diferente do conceito de moralidade do deputado Coronel Davi. Que o Bolsonaro vai moralizar esse país, vai moralizar como? Matando negro? Matando índio? Dando um revólver para cada um? Tratando a mulher com o pensamento que ele tem? Que esses dias se manifestou dizendo que teve 4 filhos e por um descuido, 4 filhos homens e por um descuido teve uma mulher. Olha o pensamento da pessoa. Por um descuido tive uma mulher. Quer dizer, mulher por descuido. Se eu pudesse, não teria. Por quê? Porque acha que a mulher é menos. Porque acha que a mulher não tem o mesmo peso, o mesmo espaço, o mesmo respeito que o homem. É esse pensamento conservador, retrógrado, que pode trazer muitas consequências drásticas, ruins para a sociedade. Se imperar um pensamento das pessoas, daquele que não respeita o seu semelhante, que não vê no outro um ser humano, ou se vê menos qualificado, menos digno de ocupar o mesmo espaço que ele ocupa. É esse pensamento que as pessoas de bem têm que ser contrárias, têm que respeitar. Ah, porque é a terra indígena que tem riqueza embaixo que nós temos que desapropriar. Porra, qual que é a cultura do indígena? O indígena não tem a mesma lógica do branco. A terra para ele tem outro significado. E tem que ser respeitado. Faz parte da nossa sociedade, faz parte da história do nosso país. Vou combater esse pensamento, não tenho medo do Bolsonaro, tenho medo do pensamento conservador. E nós, as pessoas de bem, os democratas, têm o dever de fazer esse debate, de colocar o dedo na ferida. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. Não vamos deixar passar, porque alguém vai dizer que nós estamos com medo do Bolsonaro por causa disso, por causa daquilo. Nem entro nessa discussão. A discussão aqui é pensamento. A discussão aqui é aquilo que cada um traz dentro do coração.
E essas coisas eu não compactuo, pelo contrário, eu combato. Ao longo da minha vida, da minha militância política, sempre foi marcada por essa postura. Eu sempre defendi o que eu acredito, e a minha postura sempre foi essa, desde quando comecei a me entender como gente. Sou totalmente intolerante com um pensamento preconceituoso. Sou humanista. Sou totalmente intolerante com um pensamento, senhor presidente, conservador e preconceituoso. Não tem como não se manifestar com relação a uma fala dessa, porque ela não pode ecoar no coração das pessoas. Ela não pode se fortalecer. Ela não pode ganhar uma dimensão maior, a não ser que seja para ser discutida e combatida como nós estamos fazendo aqui hoje. Ser discutida e ser combatida. E o Coronel Davi, deputado, que não está mais aqui, com todo o respeito que eu tenho ao Coronel Davi, mas tem dificuldade de defender essa postura do seu candidato. E se tem dúvida que realmente falou, ou ele ou qualquer um, vai lá no YouTube, pega o vídeo e veja o que sai do coração desse deputado. Nós temos que lutar para nós não corrermos esse risco de ter alguém no Brasil com um pensamento tão absurdo como esse, tão retrógrado como esse. Porque aí não é negro, é índio, é mulheres, é homossexuais. São as pessoas que correm risco de ter a sua liberdade, de fazer as suas escolhas, de se posicionar como acredita, de ter suas religiões, de defender o Deus que acredita, de caminhar de cabeça erguida, com dignidade, independente de ser branco, azul, amarelo, preto, vermelho, seja lá o que for. Isso num país digno, justo, não pode ser colocado em risco. Nós queremos um Brasil para um outro lado, não para esse lado. Desse lado nós já saímos lá atrás, no período ruim que o Brasil passou, como, por exemplo, quando escravizou por mais de 300 anos os negros no nosso país. Nós temos que acabar com esse pensamento, ser intolerante, contundente, marcar posição e, principalmente, se manifestar como cidadão, para que a gente possa abolir esse pensamento, senhor presidente. Muito obrigado.